Olá, a paz, boa noite, paz seja convosco, glória a Deus. Hoje nós estamos, desde ontem nós começamos o propósito de 12 dias de bênção para 12 meses de bênção. E hoje nós estaremos orando pelo mês de fevereiro. Tem alguém que nasceu em fevereiro? Quem está fazendo aniversário em fevereiro? Quem está fazendo aniversário de casamento em fevereiro? Tem quem está programado para ganhar um neném em fevereiro. Então vai ser um mês especial, né? De repente está programado o seu casamento para fevereiro. Vai ser um mês especial. Mês de bênção. Vamos orar por fevereiro. Fevereiro de 2024 vai ser marcado na sua vida como um mês abençoadíssimo. Então, nós temos que sempre colocar diante de Deus nossos projetos, nossos sonhos, né? E eu queria eu queria compartilhar com você, né? Meditar com você na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 14, e nós vamos ler aqui o versículo 22. Diz assim, ó. Nós vamos ler do 22, acho que até o 24 que eu vou ler. Diz assim, ó. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, ele estava ali só. Jesus estava junto com os discípulos, né? Ele, no versículos anteriores aqui, ele tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães, ele realizou cura, libertações, enfim. E aí, ele falou para os discípulos entrarem no barco e irem para o outro lado. Mas ele ficou despedindo das pessoas, e aí ele separou um tempo para subir no monte, para orar sozinho. Aqui fala que ele subia para orar sozinho, para ter um tempo de oração. E os discípulos entraram no barco para passar do outro lado, para ir do outro lado no barco. E aí, nós lemos aqui no versículo 24, diz assim, ó, entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Jesus viu o barco estava açoitado, aqui diz, açoitado pelas ondas. Então eu imagino que ele estava no meio de uma tempestade. Então, os discípulos estavam com Jesus, andavam com Jesus, receberam uma ordem de Jesus e eles obedeceram a ordem de Jesus, e mesmo assim eles estavam no barco e o barco começou, lá no meio do mar, começou a ter uma tempestade, começou a ficar uma situação complicada. Às vezes a pessoa pensa assim, eu estou passando por uma tempestade, eu acho que devo ter feito alguma coisa errada, acho que Deus não está comigo, acho que eu não estou sendo muito bom para Deus. Ou então, às vezes, a pessoa acha que está ali no meio daquela tempestade e acha que Deus não se importa, que Deus esqueceu. Poxa vida, eu estou aqui, sou obediente, né? Fiz a vontade do Pai. Eu estou em meio a essa tempestade. Às vezes, nós estamos em tempestade. Às vezes, acontece de vir tempestade nas nossas vidas. Mas não significa que Jesus esqueceu de você, que Jesus não se importa mais com você. Não pergunte, meu Deus, por que essa tempestade, né? Mas pergunte qual é o propósito. Existe um propósito? Qual é o propósito? O que eu posso aprender com tudo isso? Porque eu tenho certeza que Deus ama você. Deus preparou esse momento desse compartilhamento dessa palavra porque Ele ama você e se preocupa com você. Então, essa tempestade não veio para a sua morte. Algum bom vai acontecer em cima disso.
Deus vai falar com você. Talvez no mês de fevereiro você fez uma programação e aí chega mês de fevereiro, uma tempestade entra. Mas você fala, meu Deus, eu fiz tudo certo. Eu estava na tua presença, eu te obedeci, eu fiz o que o Senhor queria. E, pô, essa tempestade. Não questione Deus, simplesmente entenda, né, qual é o propósito disso tudo. Mas Jesus, ele viu o barco lá na tempestade. E aí Jesus foi se aproximando do barco andando. Mas ele se aproximou do barco andando sobre as águas. Porque talvez você fale assim, como que Deus vai me salvar no meio desse marzão? Não tenha outro barco para Jesus vir. Talvez essa situação que você está vivendo é como se fosse um mar assim, que não tivesse, parece que não tem saída, parece que não tem jeito. Que você está lá no meio do mar, aí você olha, realmente não tem jeito, não tem uma chance nenhuma de algum barco se aproximar de você, não tem uma ponte, não tem um helicóptero, não tem, enfim, um submarino para chegar até você por baixo, enfim. E só que Jesus, quando ele quer, ele chega da maneira que ele quiser. Quem que podia imaginar que Jesus viria andando sobre o mar? Quem que poderia imaginar? Mas ele chega até você da maneira dele, da forma dele, como ele quer fazer. Confia no Senhor. Mesmo se você estiver em meio à tempestade, confia no Senhor. Mesmo que pareça que não há caminho da solução vir até você, confia no Senhor. Descansa no Todo-Poderoso, no Deus maravilhoso. Confia nele. E aqui no versículo 26, os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados, dizendo, é um fantasma. E tomando-se de medo, gritavam. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu. Não tenham medo. Quando eles viram, eles não imaginavam que seria Jesus. Jesus andando sobre o mar, uma pessoa andando sobre o mar, tem uma coisa errada, deve ser um fantasma. E aí eles ficavam apavorados. O medo faz a gente ficar apavorado, faz a gente perder o controle. Eles ficavam apavorados, com medo, gritando, começaram a gritar com medo. E Jesus falou, coragem, sou eu, para de ficar com esse medo. Como que tá a sua vida? Tá passando por momentos difíceis, mas você serve a Deus. Então o Senhor diz para você hoje, coragem. Coragem. E Jesus está chegando para te dar a força que você precisa. Jesus está chegando para mudar a situação da sua família. Jesus está chegando para mudar a sua condição, a condição da sua família. Coragem. Não tenham medo. Coragem, não tenha medo. Mas a situação financeira está ruim. Mas já me falaram que está chegando uma crise. Ah, mas o médico já me deu o resultado do exame. É um resultado ruim. Não tenha medo, tenha coragem. Confia no Senhor. Ai, não tem caminho para a resposta vir. Não tinha caminho para Jesus ir até aquele barco. Ele foi andando sobre o mar mesmo. Mesmo que não haja caminho, não haja cura, não haja o remédio, o Senhor leva para você a cura, leva para você o remédio. Confia nele. O Senhor tem o domínio também de toda a ordem jurídica. Você está com um problema jurídico, você não sabe como resolver, as coisas estão ficando difíceis e você não sabe o que fazer, confia naquele que é o Todo-Poderoso, aquele que não tem limite o seu agir. Confia no Senhor. Ele vai realizar coisas grandes. Ele disse aos discípulos, olha, discípulos, hein, pessoas que andavam com ele e ficava apavorado. Não, coragem, sou eu. Eu que estou chegando até vocês. Coragem, não tenham medo. E aí então Pedro disse assim, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Olha só, se é Jesus mesmo, a incredulidade, a gente tem que tomar cuidado com isso. Acredita, essa palavra é para você. Acredita, Deus tem coisas grandes na sua vida. Acredita, quando Deus manda você, vá até esse lugar, passe do outro lado, faça dessa forma. Você vai fazer o que está na palavra de Deus, você vai fazer, o milagre vai acontecer.
simplesmente confia no Senhor. E Pedro falou assim: olha, se é o Senhor, faça com que eu ande sobre o mar. Olha só. Então Jesus disse assim: venha. Simplesmente isso. Jesus, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Nós temos várias lições aqui. Uma, quando a resposta vem, ela vem mesmo. O Senhor fala, vem. Não, não tem condições. Não tem condições de você alcançar essa bênção. Alguém diz assim, mas você, querendo isso é muito difícil. Mas você, querendo... Olha, às vezes vem aquela multidão e você fala, mas não tem... realmente não tem condições. Mas só que quando o Senhor fala, quando o Senhor dá uma palavra de vitória, as coisas acontecem. E o Senhor disse para Pedro, Pedro, venha. Pode vir, Pedro. Venha. E aí Pedro foi. Outra lição. Nós temos que ir. Se Pedro simplesmente falasse assim, Jesus, eu não vou. Jesus, é só vir. Não tem algum passimar, sei lá, um tapete para eu pisar em cima do tapete, aí não vai afundar o tapete em cima do mar, ou alguma passarela, ou alguma coisa. Mas Jesus só disse para ele, venha, e Pedro tomou uma atitude. Eu não sei, talvez o que está te faltando é só você tomar uma atitude. Deus diz assim, você vai conseguir essa bênção. Vai, conquista. Né? Veio a doença, existe um tratamento, vai lá e faz o tratamento. Né? Simplesmente não foi só Jesus falar assim, Pedro vem flutuando num poder. Não, ele teve que com as perninhas dele ter o passo de fé, pisar sobre as águas, ter passos de fé. Quem tem coragem de estar num barco, não estou falando na beiradinha do mar não, lá no barco, em alto mar, e pisar os pés na água assim, e acreditar que pode andar? Mas Jesus deu a ordem a ele. Jesus disse, vai que vai dar certo, pode vir, venha, eu estou te dando a ordem, eu estou liberando para você a bênção. E ele pisou os pés, não se afundou. E ele começou a andar em direção a Jesus e não se afundou. Ele andou em direção a Jesus e ele não se afundou. Ande em direção a Jesus. Olhe para Jesus. Olhando para Jesus, Jesus está lá, então é para lá que eu vou. Olhando para Jesus, ele andou em direção a Jesus e ele não se afundou, porque ele estava andando em direção a Jesus. Neste mês de fevereiro, esse ano todo, ande em direção a Jesus. Ande direcionado na palavra. Como eu vou saber qual a direção de Jesus? Está aqui na palavra. O que está na Bíblia Sagrada, o que está na palavra, é a vontade do Pai. E aí ele foi andando na direção. Enquanto ele olhava para Jesus, ele andou sobre o mar. Olha que milagre maravilhoso. Mas aí, no versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. Então ele gritou, salva-me, Jesus. Ele começou a perceber a situação. Olha, não é para você perceber a situação. Você está indo bem, sua empresa está indo bem, você está vencendo. Aí alguém fala, olha, deixa eu te avisar um negócio, está tendo uma crise aí. A situação é essa, está tendo uma crise. Aí, em vez de você olhar para Jesus, você olha para a crise e você começa a afundar. É mais ou menos isso. Alguém diz, você está firme na sua fé, Deus te deu palavra de vitória, está fazendo tratamento, eu tenho certeza, estou aqui no meio do tratamento, no começo do tratamento, tudo vai dar certo, eu já venci essa doença. E aí alguém diz, olha, essa doença não tem cura. E alguém do teu lado não tem fé, está com a doença e acaba se complicando a situação, ou seja, você começa a olhar para os lados e deixa de olhar a palavra, deixa de olhar a promessa e você começa a afundar. Alguém diz, seu filho vai ser liberto, seu filho vai receber um milagre, seu filho vai ser abençoado.
O Senhor diz isso, o Senhor diz na palavra, olha, crendo no Senhor será salvo tu e tua casa, todos serão salvos, serão abençoados. E você está olhando para o Senhor e você trata o seu filho, o seu esposo, não como um bêbado, não como um drogado, não como um problemático, não como um miserável, mas você o trata como um servo de Deus, com amor, com carinho. Mas aí você começa a reparar o vento. O filho do vizinho aconteceu isso, foi preso, foi morto, ficou doente, ficou difícil. Aconteceu isso. Você começa e tira os olhos de Jesus. Aí sabe o que acontece? Aí o pior acontece. Porque é o que aconteceu com Pedro. Ele começou a afundar e você começa a afundar e você diz, Senhor, socorro, estou me afundando. Mas o Senhor, na sua grandiosa, maravilhosa misericórdia, estendeu a mão a ele, né? E pondo-lhe, né? E prontamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse para ele, homem de pequena fé, por que você duvidou? E eu fecho essa meditação nisso. Homem, mulher de pequena fé, por que você duvidou? Porque todo mundo está passando por situações difíceis. Porque é a crise no Brasil, onde eu moro, ou onde eu moro na Inglaterra, eu moro nos Estados Unidos, é a crise. Eu moro na Indonésia, eu moro na África. Não sei quem está me assistindo, que vai me assistir também. Eu moro muito longe, a crise. Não é para você olhar para as circunstâncias. Se você olhar para Jesus, você anda sobre o mar. Você passa de um lado para o outro de boa. Você passa em meio a situações difíceis de boa. E o Senhor diz assim, homem de pequena fé, por que duvidou? Fala dentro do teu coração, eu não vou duvidar mais, Senhor. Eu só vou olhar para o Senhor, eu não vou duvidar mais. Eu sei que o Senhor vai fazer coisas grandes porque o Senhor me ama. Você tem que dizer isso. Eu não sei, eu não me sinto amado. Começa a se sentir amado agora. Você é amado. Deus ama você, Ele mandou o Filho dele, Jesus, para morrer por mim e por você. Nós estando na situação pecaminosa, nós temos a natureza pecaminosa, não somos perfeitos, estamos buscando fazer a vontade do Pai, mas nós erramos, porque nós não somos perfeitos. Mas mesmo assim, o amor de Deus te alcançou. O amor de Deus é sobre você, é sobre a sua vida. Recebe esse amor dentro do teu coração. E agora pega o seu pedido de oração, né? O seu projeto de vida. Amém? Pega aí na mão. Nós vamos orar agora pelo mês de fevereiro. Em nome de Jesus, esse mês vai ser abençoado. Né? Eu não tenho projeto. Você pode pegar na igreja, você pode escrever no rascunho. Eu também, algumas coisas eu escrevo em rascunho, assim. Você pode escrever em rascunho, num papel, mas escreve, faça projeto, queira. Pastora, não tem como. Olha, e você acha que teria como Pedro andar sobre o mar? Pedro, Jesus, tudo bem. Mas Pedro, e ele andou. Você vai vencer. Escreve lá o que você quer. Nós separamos aqui vida espiritual, na vida material, na vida familiar, na vida financeira, profissional, emocional. Coloca lá minha família salva, batizada, nascendo de novo para Cristo. Minha família no altar de Deus, meu lar restabelecido, a saúde restabelecida. Coloca tudo lá. E agora nós vamos orar a Deus. Amém? Pegue o seu pedido e vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra tão maravilhosa, Pai. Eu creio, ó Deus, no Senhor. E eu creio, ó Pai, que o Senhor, a sua palavra, quando a sua palavra é lançada, assim como a sua palavra foi lançada a Pedro, venha. Independente do que tiver, independente das circunstâncias, independente do que tiver ao redor, a vitória vem. É só dar passos de fé, assim como Pedro deu passos de fé. E não olhar para o lado, e não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o Senhor. Pai, eu recebo o teu amor na minha vida. Deus, e eu coloco agora cada um que está comigo nessa oração, que está aí com o seu pedido, e agora nós oramos pelo mês de fevereiro, Pai. Talvez na vida desse irmão, dessa irmã, existem armadilhas prontas, preparadas
né, em algum dia do mês de fevereiro. Pai, em nome de Jesus, que essas armadilhas sejam agora desfeitas, em nome de Jesus. Abençoa a saúde no mês de fevereiro, abençoa a prosperidade no mês de fevereiro, abençoa a paz, ó Deus, que excede todo entendimento, a paz que não depende de estar bem fisicamente, que não depende de estar bem financeiramente, mas a paz que vem do Senhor, a certeza da vitória. Abre portas, ó Deus, na vida deste irmão, dessa irmã, Pai, conforme a sua promessa. Ó Deus, abençoa essa casa, restaura, Senhor, este casamento, este matrimônio. Restaura essa saúde desse que está no hospital, precisando de um milagre, Senhor. Vai recebendo a visitação de Deus aí nesse hospital. Vai recebendo a sua bênção, vai recebendo a sua cura. Pelas pisaduras do Senhor, você é sarado. Recebe a sua cura em nome de Jesus. Recebe a liberação dessa ação judicial, desse concurso. Em nome de Jesus, recebe a tua bênção, recebe a tua vitória, portas abertas, bons contratos na sua empresa. Em nome de Jesus, bons negócios. Já começa a imaginar o mês de fevereiro, bons negócios para você nas suas finanças. O mês da compra da sua casa, o mês da compra do seu apartamento, o mês da compra do seu carro, o mês da compra do seu iate, o mês da compra da sua casa da praia. Começa a imaginar isso, você pegando as chaves, assinando o contrato, vendo lá o seu nome. Veja o seu nome no contrato. E recebe essa vitória na sua vida em nome de Jesus. Você recebendo o médico dizendo, olha, você está de alta. Você venceu. Você venceu essa doença. Começa a ouvir isso. O médico falando, você venceu essa doença. Porque Deus te dá a vitória. Toma posse em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos o mês de fevereiro e cremos no seu milagre, cremos nas suas maravilhas, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Amanhã nós estaremos também mais ou menos nesse horário, fazendo oração para o mês de março. Amém? Que também vai ser um mês de vitória na sua vida. Em nome de Jesus. Tenha uma noite abençoada. Compartilha com quem você ama essa mensagem. Para que ele também seja abençoado. Porque ele faça esse propósito de oração. Cada dia orar por um mês. Para que esse ano de 2024 seja sobrenatural e protegido por Deus. Deus abençoe sua vida grandemente.